bem-vindos. Todos nós que estamos aqui hoje estamos de parabéns por ter enfrentado esse calor, superado as dificuldades e fizemos esse esforço para chegar até aqui, para ouvir mais uma mensagem que vai nos levar à reflexão, sempre à luz da doutrina espírita. Então vamos neste momento fazer a nossa prece inicial, nos harmonizando, nos desligando de todas as nossas questões lá de fora e vamos procurar ficar aqui dentro e aqui dentro de nós, em profunda sintonia com o Mestre Jesus, com o nosso mentor Paulo de Tarso e essa equipe que sempre está aqui nos observando, nos acolhendo e verificando a necessidade de cada um, o que cada um veio aqui buscar em termos de esclarecimento, de consolação, de conhecimento. Dessa forma, Jesus, nós nos entregamos neste momento, absorvendo já essas harmonias que se derramam sobre todos nós, envolvendo também o nosso irmão Júlio, que ele seja sempre inspirado e sustentado pela tua influência, trazendo a mensagem que foi preparada para a noite de hoje. Nos ajuda, Mestre, a ouvir, a entender e a praticar a tua mensagem. Dessa forma, nós pedimos licença e iniciamos o estudo dessa noite. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. É sempre muito mais do que uma satisfação, uma grande honra a gente voltar a essa casa para fazer alguns comentários acerca da nossa doutrina. E dentro de 19 dias, um grande foco de luz da nossa cidade vai estar completando 70 anos. Essa casa foi fundada em 27 de março de 1955. Vai completar o seu 70º aniversário no dia 27 de março. Eu já frequentei várias casas espíritas e em nenhuma delas eu encontrei uma vibração tão boa como aqui. Um padrão vibratório tão alto. Por isso que é sempre mais do que uma satisfação, uma honra a gente vir a essa casa para fazer algum comentário sobre a nossa doutrina. E hoje, como a nossa irmã comentou, nós vamos falar sobre o capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. O primeiro item desse capítulo é um texto do Evangelho de Mateus em que o Cristo pronunciou aquela frase que, aliás, é o título desse capítulo, né? Diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. E Kardec nos diz que quando fala em pobres de espírito, Jesus não está se referindo àquelas pessoas desprovidas de inteligência, mas está falando dos humildes. E diz que para elas é o reino dos céus. E ele quis significar que ninguém, segundo Kardec, ninguém entra nesse reino sem simplicidade de coração, sem humildade. E diz que o ignorante, possuidor dessas qualidades, é mais aceito do que aquela pessoa cheia de cultura, sábia, mas desprovida de humildade. E ele ainda diz que em todas as circunstâncias Jesus põe a humildade como uma condição que nos aproxima do Criador e o orgulho como algo que nos afasta do Criador. Nós vamos comentar daqui a pouco essa questão de nos afastar e nos aproximar do Criador. Mas tanto as palavras de Jesus quanto as palavras de Kardec foram ditas para pessoas ainda muito distantes de compreenderem a questão da humildade e a sua importância nas nossas vidas. Também é preciso entender que Jesus, Kardec e os espíritos que participaram da codificação frequentemente utilizaram uma linguagem, digamos assim, poética,
para expressarem as suas ideias. Aliás, nesse mesmo capítulo 7, lá no item 11, o Espírito Lacordaire tem uma frase dele que fecha bem com o que a gente está dizendo. Ele diz assim, se referindo às donzelas da época, ele diz assim, conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião volte ao seio do Pai, cobrindo o semblante com as suas brancas asas. Claro que é uma figura de linguagem, né? Os espíritos, mais do que nós encarnados, sabem que espírito não tem asas. Os espíritos, depois de uma certa evolução, eles se locomovem pela força da sua vontade, pela sua vibração. Mas o espírito Lacordaire utilizou essa figura de linguagem, presumo eu que para sensibilizar os seus leitores. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem uma outra questão de linguagem poética, quando Humberto de Campos narra que Jesus chamou Ismael e disse, me dá conta do que está acontecendo na terra do Cruzeiro. Como se o Cristo não soubesse tudo o que acontece no nosso mundo, né? Mas ele, dentro do capítulo que ele fala isso, ele está colocando de uma forma mais poética. E os espíritos, principalmente os mais evoluídos, frequentemente utilizam esse tipo de linguagem. Mas observe o que mais diz Kardec a respeito da humildade. Digam o que disserem, forçoso será entrar nesse mundo invisível do qual muitos escarnecem. É lá que os olhos se abrem e os errados reconhecerão o erro que cometeram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se submeteu às suas leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Essa é uma frase que também precisa de reflexão, porque nós espíritas não podemos conceber o Criador como um rei que exige dos seus súditos que eles se submetam à sua majestade, que eles o bajulem, como querem normalmente os potentados, aqueles que têm poder aqui na Terra. É claro que, para nós, quanto mais nos submetermos à vontade do Pai, melhor para nós. Porque a vontade dele sempre é o nosso bem. E ele sempre age em nosso benefício, embora sejamos espíritos, como é que a gente diz? Homo sapiens sapiens, né? Nem sempre agimos como Homo sapiens sapiens, porque fazemos muitas besteiras que frequentemente a gente sabe que vão nos prejudicar. O Criador não, ele sempre age em nosso benefício. Mas não podemos pensar que Deus exija que nós o fiquemos glorificando, que fiquemos bajulando. Ele não precisa disso. Que eu diga, Deus, como tu é poderoso, ele sabe que é poderoso, né? Como tu é sábio, ele sabe que é sábio. E uma coisa que ele não tem é a vaidade. Então ele não precisa disso. Mas a humildade, então, está ligada muito mais a nós do que ao Criador. Porque Deus não vai me amar mais ou menos por eu ser mais orgulhoso ou menos orgulhoso, ou mais humilde ou menos humilde. Ele vai me amar de qualquer jeito, como qualquer pai ou mãe ama os seus filhos com os defeitos e virtudes que eles têm. Um pai ou uma mãe, normalmente eles podem até admirar as qualidades dos filhos ou até se envergonhar de alguns defeitos, mas amar os filhos, a gente os ama todos com todos os defeitos e virtudes que eles têm. E o Criador, que é a perfeição absoluta, não poderia ser inferior a nós. Mas a humildade, ela nos torna mais fortes para enfrentarmos as dificuldades dessa nossa trajetória de espíritos em busca da perfeição. E o orgulho nos torna, embora nem sempre percebamos isso, muito mais fracos para enfrentarmos todas as nossas dificuldades. Por exemplo, se alguém resolve me ofender, e se eu não fosse o Júlio, fosse alguém bem humilde, eu não ia dar bola, né? Não me perturbar com isso, mas como eu não sou, eu posso até não reagir, mas por dentro, quando me ofende, eu me ressinto disso. Por quê?
carência de humildade, submissão ao orgulho. Imaginemos que eu tenha um emprego que me dê, digamos, 40 mil reais por mês. Eu tenho uma vida muito confortável, mas de repente o meu patrão diz assim, estou gastando muito com esse empregado, me manda embora. E aí eu procuro um outro emprego e só consigo um outro que me paga 20 mil. Com 20 mil reais eu vivo muito bem. Mas se eu sou submisso ao orgulho, eu vou me sentir diminuído. Eu perdi metade do meu salário, embora eu consiga viver muito bem com 20 mil, eu vou me sentir diminuído, vou me perturbar com isso, vou me sentir meio triste, ou talvez muito triste. Isso vai depender de quanto eu for humilde ou orgulhoso. Mas se eu sou submisso ao orgulho, essa diminuição vai fazer sofrer sim. Aliás, não é só em relação à humildade, em relação ao orgulho. Todas as qualidades que nós precisamos ter são fontes de satisfação para nós. Como todas as nossas imperfeições são motivos de dificuldade, de sofrimento. Como, aliás, diz Kardec, lá no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 6, quando ele relaciona as nossas dificuldades, os nossos problemas, sob o título de Código Penal da Vida Futura. Claro que é um capítulo bastante grande, a gente não pode citar muitas partes dele, mas eu peguei o artigo 3º, observe o que ele diz. Não há uma única imperfeição da alma que não importe em funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de uma satisfação. As penas são proporcionais à soma das perfeições, como as satisfações são proporcionais à soma das qualidades. Lendo essa última frase, pode parecer que, dependendo das minhas qualidades, o Deus vai me punir, vai me recompensar, e dependendo das minhas imperfeições, Ele vai me punir. Mas nós vamos ver, dentro desse trabalho, que não é assim. São apenas consequências naturais do que a gente faz, do que a gente sente. E ele diz assim, a alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que aquela que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não restar mais do que a metade, ou 1/4, vai sofrer menos. Também na terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tem apenas uma ou nenhuma. Da mesma forma, a alma que possui 10 perfeições tem mais satisfações do que outra menos rica de boas qualidades. Vamos dar alguns exemplos para a gente perceber melhor isso. Imaginemos que eu tenho uma fratura numa perna. Vai doer, vai ficar difícil de andar. Se ao invés de uma eu tiver 3 fraturas, vai doer mais, vai ficar mais difícil ainda. Se além das fraturas eu tiver uma gastrite, eu vou sofrer mais. Se eu tiver, além disso, uma dificuldade auditiva, vai ser pior ainda. Quando eu curar as fraturas, eu vou ficar só com a gastrite e os problemas auditivos. A gastrite não me incomoda, a fratura não me incomoda mais. Quando eu me curar da gastrite, eu só me incomodo com o problema auditivo. Quando eu resolver todos os problemas, eles não me incomodam mais. Em questões morais, imaginemos que eu seja alguém um pouco invejoso. Eu tenho um vizinho que tem uma mansão, tem um carrão que custa lá 3, 4 milhões. Ele tem casa na praia, tem barco. Se eu sou uma pessoa pouco invejosa, isso pouco vai me perturbar. Mas tem pessoas que são muito invejosas, que se não tiverem isso e conviverem com alguém próximo que tenha, vão se perturbar muito. Eu já conheci na minha vida muitas pessoas que sofrem muito pelo que os outros têm e eles não têm. Eu conheci algumas, não foi uma só, algumas que, mesmo que não tivesse feito nada para elas, se davam o trabalho de pagar para batuqueiros, fazer trabalho para causar problema para aquela que elas achavam que estava melhor do que elas. De tanto que o bem-estar dos outros lhes incomodava. O que é isso? É inveja. E quando eu tenho inveja, o problema não é dos outros, não é o que eles têm ou não têm. É um problema meu. Por isso as qualidades morais
que o Cristo e a doutrina prescrevem são absolutamente necessários para nós. E por isso eu tenho dito que se um dia alguém, de uma forma mágica, provar que Jesus nunca existiu, ainda assim isso não vai mudar uma realidade. Nós só seremos uma sociedade feliz no dia que praticarmos os ensinos morais do Cristo. Não tem outro caminho. Não é porque Deus vai me dar felicidade porque eu obedeci ao Criador, não. É porque quando eu ajo em harmonia com as leis do Pai, eu vivo em harmonia com os meus irmãos. Como é que nós vamos ter paz numa sociedade em que cada um se preocupa só consigo mesmo, em que cada um, se puder, tira o que puder tirar do outro, em que as pessoas não têm a mesma preocupação de auxiliar aqueles que precisam de auxílio? Não tem como a gente ter uma sociedade que vive em paz se não usarmos o resumo da doutrina do Cristo, que é amar o próximo como a si mesmo. Enquanto isso não for uma realidade dentro de nós, não seremos felizes, independentemente do que aconteça ao nosso redor. Mas, se eu sou uma pessoa pacífica, sou fraterno, se as minhas relações com os meus semelhantes são agradáveis, são fraternas, agradáveis, fica muito mais fácil no meu convívio com eles. Mas se eu sou exigente, sou intolerante, se eu tenho sempre uma palavra ácida para o meu semelhante, né? Se eu me preocupo com o que eu possa tirar do meu irmão, como é que eu vou ter uma vida de paz? Eu posso até ter algumas satisfações neste mundo, mas esse mundo aqui é o mundo das ilusões, não é o mundo da realidade. Esse é o mundo das ilusões. A realidade é quando nós voltarmos para o lado de lá, porque aqui nós somos pródigos em sofismar em relação às nossas imperfeições. Não, eu bati no fulano, mas ele me ofendeu, o que ele pensa que é? Mas quando a gente julga as ações dos nossos irmãos, nós somos muito rígidos. Do lado de lá, a gente tem um inimigo poderosíssimo que nunca se afasta de nós, chamado consciência. E quanto pior for a nossa atuação aqui, não só a gente pode construir uma vida pior aqui, mas com absoluta certeza constrói uma volta pior no lado de lá. Não há nenhuma dúvida a respeito disso. Aliás, em relação à questão da humildade, nesse mesmo capítulo, Kardec diz que as pessoas que dão muito valor aos títulos, às posses, ao poder, né, como não levam isso para o lado de lá, chegam no mundo espiritual como náufragos que perderam tudo no naufrágio, até as próprias roupas. Imagina um camarada que só visto Armani, aí chega do lado de lá, não tem roupa, não tem um Armani, não tem roupa para vestir. Mas mais do que isso, ninguém vai se importar com ele se aqui ele não se importava com ninguém. Ele vai ter as suas necessidades e vai precisar de ajuda, não vai encontrar, porque aqui não ajudava ninguém. Então, a nossa vida em harmonia com as leis do Pai não só constrói uma passagem mais amena e mais agradável aqui no mundo material, mas nos garante uma volta melhor ao mundo espiritual. E a única coisa absolutamente certa nas nossas vidas de encarnado é que todos nós vamos morrer um dia. Ninguém vai ficar aqui permanentemente. São raros aqueles que atingem 100 anos. Né? Nós vamos ter que voltar para lá. E se eu tenho que voltar para lá, será que eu não tenho que me preocupar em construir a vida que eu quero levar do lado de lá? Eu já comentei aqui a história do livro Evangelho em Casa, do Espírito Meimei, daquele rei que foi viajar e deixou para o filho uma fortuna, né? Diz, tu faz o melhor palacete que tu puder fazer, o melhor, o mais bonito, o mais confortável. E aí foi viajar, ia ficar algum tempo fora. Quando eu voltar, eu quero esse palacete pronto. E aí eu disse, enfiei o pé na jaca, né? Começou, era festa, e orgias. E aí foi o consumo da casa com os materiais inferiores, né? Uma casa menor. Quando o pai voltou,
Estava um barraquinho meio torto, né? Jesus disse, mas é isso aí? Foi a melhor que eu pude fazer. Bom, você que sabe. Cadê a chave? Tá aqui. Bom, fica com ela, porque é aí que tu vai morar de agora em diante. E é isso que nós fazemos aqui. Estamos construindo, não só a nossa vida aqui, mas a nossa vida do lado de lá. Então é preciso que a gente se preocupe. Que tipo de volta eu quero ter ao mundo espiritual? Mas a questão da humildade, quando Kardec diz que ela nos aproxima de Deus ou nos afasta, a gente substituindo a palavra aproxima por assemelha, fica mais fácil de entender. Porque jamais eu vou me afastar de Deus. Não há como, Ele está em todo lugar, em todo o universo. E o que o Kardec está dizendo é justamente isso. As nossas qualidades morais nos assemelham cada vez mais ao Criador à medida que nós vamos evoluindo moralmente. E quanto mais imperfeitos formos, mais dissonantes do Criador nós somos, mais diferentes dele. Então quer dizer que eu preciso ser semelhante a ele para que ele me faça feliz? Não. Ele não me faz feliz nem infeliz. Sou eu que construo a minha felicidade e a minha infelicidade. Aliás, se a minha felicidade ou a minha infelicidade dependessem de alguém, isso não seria justo, tem que depender de mim, para que eu mereça o que eu vou ter. E essas questões, se nós passarmos a meditar a respeito delas com mais profundidade, vamos perceber que são naturais. Assim como eu disse em relação aos ensinos do Cristo, né, que não tem como haver outra forma de termos paz que não seja sendo fraternos, tratando uns aos outros como nós queremos ser tratados. Todas as questões morais são assim. E com relação à humildade, que é o nosso tema de hoje, o orgulho não é a única causa dos problemas da nossa sociedade. Mas se formos observar os conflitos, as brigas, as disputas, as guerras que existem no nosso mundo, vamos perceber que a maior causa de tudo isso é o orgulho. Embora não seja o único. Da mesma forma que nos nossos lares, os conflitos que a gente tem com aqueles com quem nós convivemos, na maior parte das vezes, é por causa do orgulho nosso e daqueles com quem nós convivemos. Se observarmos os conflitos que existem em todo lugar, inclusive nas casas espíritas, vamos observar que esses conflitos, todos eles, sem exceção, têm como maior causador o orgulho. Por isso o Cristo foi tão incisivo quando ensinou com relação ao orgulho. Não há como eu ser feliz enquanto eu for submisso ao orgulho. Eu preciso me tornar humilde. Eu preciso aprender a dominar a mim mesmo e não ser dominado pelo orgulho. Enquanto o orgulho me dominar, eu não vou ser dono da minha própria vida. No item 5 desse capítulo tem um texto do Cristo no Evangelho de Lucas que diz assim: todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se abaixa será elevado. Como a gente comentou antes, né, Kardec nos diz que aqueles que aqui eram pessoas de poder, de posses e que se achavam superiores, quando chegam do lado de lá sofrem muito. Lá no capítulo 2 do Evangelho, o último item desse capítulo é uma comunicação de um espírito que assinou uma rainha de França. É talvez desse capítulo 2 do Evangelho, talvez o texto mais conhecido, e entre todos os que eu li, para mim, o mais útil. E não foi escrito por um espírito evoluído moralmente, não. E ela diz que quando chegou do lado de lá, ela viu acima, mas muito acima dela, pessoas que aqui na Terra ela não dava bola, achava que não tinham valor, porque eles não tinham sangue nobre, e que lá estavam muito acima dela. E ela diz assim: os homens correm por guardar os bens materiais como se fossem mantê-los para sempre. E quando chegam do lado de cá, percebem que apenas agarraram sombras.
que aqui ninguém pergunta o que a gente foi na Terra, que título ostentamos, que cargo nós tínhamos, mas o bem que a gente fez, quantas lágrimas a gente enxugou. Imagine-se o sofrimento de alguém, né, que se achava merecedor, e diz que achava, que quer entrar no reino dos céus com todas as pompas, né, de uma rainha. E ela disse assim, pior é que nem sair da terra como rainha, porque antes de ser decapitada, ela perdeu o trono, deixou de ser a rainha da França. Né? E assim, ela se sentiu a última o último dos seres, porque aqueles que ela desprezava estavam muito acima dela. Mas não são só os espíritos que sofrem que percebem isso. No capítulo, no item acho que 16 do capítulo 13, se não me engano, o item 16, mas o capítulo é o 13 do Evangelho, o espírito que é filho da irmã Rosália disse que encontrou no mundo espiritual alguém que ela dava esmola de vez em quando, ajudava de vez em quando aqui, assim, agora aqui no mundo espiritual sou eu que tenho que pedir ajuda para ele. Né? E aqui, boa parte das vezes, a gente pensa que morador de rua, que pedinte, são pessoas sem valor. Muitas dessas pessoas, que hoje estão encarnadas em condição social, às vezes até humilhante, são pessoas, às vezes, de uma grande capacidade intelectual, que às vezes utilizaram mal e depois pedem para passar por aquilo que fizeram outros sofrerem. Mas, muitas vezes também, o Espírito vem numa condição humilde para servir de exemplo. Não é porque ele sofreu, porque ele precisa sofrer. Ele quer servir de exemplo, auxiliar alguém com aquela sua condição humilhante. Às vezes a gente vê, por exemplo, pessoas, como é que chama, os garis, pessoas que varrem ruas. Muitos desses espíritos são espíritos inteligentíssimos, que às vezes programam uma encarnação, nessa programação é colocada alguma predisposição no cérebro perispiritual para que o cérebro físico não se desenvolva como poderia, porque às vezes os espíritos são muito desenvolvidos. E aí, se o cérebro se desenvolve muito, ele não consegue desempenhar aquela função que ele veio desempenhar aqui em termos que vai servir para a evolução dele. Porque boa parte das vezes a gente pensa, a pessoa tem uma grande posição social, uma pessoa rica, tem um grande destaque, é alguém muito desenvolvido. Muitas vezes é o contrário. E muitas vezes. Né? Tem na internet um vídeo de um camarada chamado Adelino Silveira, que conviveu com o Chico, e ele lá, no caso de um camarada lá que era pobre, mendigo, e ele morava a quilômetros do centro espírita, iria a pé, chegava no centro espírita do Chico, tipo assim, 2 horas depois da caminhada, né? Era uma pessoa cheia de feridas, não tinha nem onde cair morto praticamente, né? Mas o Chico disse depois para o Adelino Silveira, adivinha quem é que veio buscar esse espírito quando ele desencarnou? Jesus. Eu não consigo entender qual foi o papel dele, por que ele estava nessa condição, mas certamente se o Cristo veio buscá-lo, não era alguém, não era um Júlio qualquer, não. Eu duvido que o Cristo vá se abalar para vir me buscar no dia que eu desencarnar. Ele vai ter mais o que fazer. Né? Então, nós não podemos avaliar a evolução de alguém pela condição social. Nem a evolução intelectual e nem a evolução moral. Mas mesmo assim, mesmo que haja ou não haja evolução moral ou intelectual, o resumo da doutrina do Cristo é amar o próximo como a nós mesmos. Não importa para mim a condição social, se alguém é inteligente ou não, se a pessoa é boa ou é ruim. O que importa para mim é que ele é meu irmão, que eu tenho que respeitá-lo e auxiliá-lo sempre que for possível. E diferentemente do que muitas vezes nós pensamos, os nossos irmãos, por maior que seja a vontade que eles tenham, às vezes de nos criar problema, eles só conseguem isso quando nós, pela nossa trajetória pregressa, criamos condições para que isso acontecesse. Nós não vemos todos os dias, ou quase todos os dias, pessoas que perecem pelas chamadas balas perdidas, né? Que na verdade não são perdidas, têm endereço certo. E às vezes pessoas que estão na iminência do desencarne, com às vezes alguma coisa que impede o desencarne.
Ou a gente está na condição de passar por uma situação de grande sofrimento e ela se normaliza de uma forma espontânea, sem que a gente faça. Nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, tem o direito de interferir na vida do outro de forma negativa, a não ser que a própria pessoa tenha criado condições para isso. Mas todos nós, sem exceção, podemos fazer o bem para aqueles com quem nós convivemos frequentemente ou esporadicamente. Mas, com relação à humildade, enquanto não tivermos humildade, nós podemos até praticar a caridade material. Mas vai ser bem difícil praticar a caridade moral se formos orgulhosos. Como é que eu vou desculpar quem me ofende se eu for orgulhoso? Como é que eu vou desculpar aquele que me prejudicou se eu for orgulhoso? Como é que eu vou deixar para lá alguma ofensa, algum prejuízo, se eu me acho superior, se eu acho que eu tenho mais direito que o meu irmão? Mas não só a humildade, todas as qualidades que o Cristo prescreve e que a nossa doutrina nos ensina a compreender melhor a sua necessidade, todas elas não são importantes nem para Deus, nem para Jesus, nem para os nossos irmãos. Elas são importantes para cada um de nós. Espero que a gente tenha sido útil com esses comentários, que os nossos benfeitores espirituais nos auxiliem a compreender cada vez melhor as leis do Pai e nos auxiliem a pôr em prática esse conhecimento nas nossas ações do dia a dia para que a gente construa a própria felicidade. E para isso, essa casa este mês está recomeçando as sessões de estudo. É a segunda melhor coisa que podemos fazer por nós mesmos na casa espírita, estudar. A primeira, assumir responsabilidade na casa. Muito obrigado, meus irmãos.